alunos, minhas queridas alunas, como vocês estão? Quanto tempo, não é? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e é um prazer estar novamente com vocês, podendo falar um pouquinho desse conteúdo que eu tanto gosto. Nossa, gente, eu sou alucinada com matemática. Sabe que quando eu tava era a oitava série, né? O nono ano de hoje. E aí eu gostava tanto de matemática, mas tanto, eu fui aprender equação de segundo grau, que é o que a gente vai, né, tá preparando para chegar nesse PET. E eu gostei tanto, primeiro, que quando eu fui fazer a fórmula, eu fiz sozinha em casa porque eu tinha perdido aula. E eu fiz olhando o livro, então meu exercício ficou gigantesco. Já é grande, mas o meu ficou maior. Quando eu vi a resolução do professor, eu já gostei, porque estava bem menor do que o meu, eu achei mais fácil. E eu gostei tanto que eu falava para ele assim, eu tinha uma amiga e a gente falava assim, professor, pode fazer os exercícios? Ele falava assim, pode. Aí a gente fez além. E depois a gente perguntou de novo, posso fazer mais? Ele falou, não, espera a turma. Nossa, mas eu gostava tanto que eu olhava para ela e a gente falava assim, vamos fazer? Meu passatempo em casa, eu não tinha celular, não tinha computador. Meu passatempo em casa, gente, era fazer exercício de matemática, sem brincadeira. Estudei mais que os meus colegas de sala porque a gente terminou o livro, eu e essa minha amiga, e normalmente isso não acontece na sala de aula, né? Mas é assim, porque eu sou fascinada mesmo com matemática. Bora fazer a correção da semana 2 do PET 3? Tô doida pra gente chegar nas equações de segundo grau, nas fórmulas resolutivas, bora lá. Gente, primeiro, eu coloquei questão 1 aqui, mas a gente nem tá na 1 ainda, né? Ele vem trazendo os exercícios junto com uma recordação, né? Que é o que? A gente relembrar dos produtos notáveis. Então aqui, a gente vai observar esse aqui, olha, a gente tem uma figura que está dividida em dois, é um quadrado grande, né? Eu não coloquei o azinho aqui, mas ele está aqui. E esse quadrado grande, ele foi dividido em dois quadrados menores e dois retângulos. E observando esse desenho, a gente consegue ver que esse retângulo e esse aqui tem o mesmo tamanho, né? Eles têm a mesma área, porque olha, A, e aqui também mais de B e B. Então vamos supor que eu perguntasse para vocês assim, qual é a área dessa figura toda? Bom, o lado a área do quadrado, na verdade, é lado ao quadrado. E o lado desse quadrado, ele mede A mais B, o quadrado grande. A mais B é a área do quadrado todo. Então, a área do quadrado seria A mais B ao quadrado. Mas quem é isso, né? Bom, se um aluno colocar para mim assim, professora, a área desse quadrado, deixa eu colocar organizado aqui para vocês. Vamos supor que alguém faça, chegue para mim e diga, Cíntia, a área desse quadrado é A mais B ao quadrado. E um outro aluno chega e fala assim, não, Cíntia, eu posso falar que a área desse quadrado aqui é A ao quadrado, que a área desse retângulo aqui é A vezes B, porque a área do retângulo é base vezes altura. Esse retângulo também tem área A vezes B. E esse quadrado pequenininho aqui, ó, a área dele é B ao quadrado. Bom, para esse aluno, eu posso falar que esse A mais B mais esse A... Desculpa. Para esse aluno, eu posso falar que esse AB mais esse AB são iguais a 2AB, porque são semelhantes, certo? São duas respostas diferentes. Vocês estão erradas? A gente não está fazendo referência à mesma figura? Se a gente está falando da mesma figura, não tem como essas medidas serem diferentes. O que eu posso concluir com isso? Eu posso concluir que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Certo? Tranquilo? Aí a gente vai para a questão 1. A questão 1 ele fala pra gente assim, qual a expressão algébrica simplificada que representa a área total da figura abaixo? Qual é a diferença? Na figura abaixo, no lugar do A ele colocou x e no lugar do B ele colocou 3. Então, na minha questão 1, eu vou colocar x mais 3 ao quadrado. E eu vou seguir essa regrinha aqui, porque ele não quer que eu deixe a resposta assim. O que eu vou fazer então? No lugar do A eu vou colocar o x, no lugar do B eu vou colocar o 3.
Então, o que eu tenho? X ao quadrado, 2 vezes x são 2x, e 2x vezes 3 são 6x. Normalmente eu multiplico os números e repito a letra, tá? Mais 3 ao quadrado. Acabou! Essa é a questão 1. Bora para a questão 2? Gente, na segunda parte, né, antes da questão 2, aparece pra gente esses dois desenhos aqui, um quadrado inicial de lado A e esse mesmo, né, um quadrado congruente ao primeiro, com as mesmas medidas do primeiro, só que ele foi dividido em 2 quadrados menores e 2 retângulos. E aí, vamos supor que eu queira saber essa área aqui rachurada. Mesma coisa que eu falei para vocês no início, um aluno pode chegar para mim e falar assim: Cíntia, a área desse quadrado rachurado é A menos B elevado ao quadrado, porque a área de quadrado é lado ao quadrado. Beleza, tá certo. Mas um outro aluno pode chegar para mim e falar assim: olha, essa área rachurada é essa área que você tem no início, menos as áreas que você não coloriu no quadrado, né, que está dividido. Então, a área do início seria A ao quadrado, menos essa área aqui, que é base vezes altura. Então, eu vou colocar o B na frente só por questão de praticidade, tá? A ordem aqui na hora de multiplicar não altera o resultado. Mesma coisa, menos a área desse retângulo, que seria base vezes altura, então menos B vezes A menos B, menos a área desse quadrado, que seria B ao quadrado. Então, a gente teria A ao quadrado, aqui nós ficaríamos com menos AB, aqui mais B ao quadrado, menos AB, mais B ao quadrado e menos B ao quadrado. O que sobrou pra gente se a gente juntar os termos semelhantes? Menos 1AB com menos 1AB dá menos 2AB. Esse mais B ao quadrado com esse menos B ao quadrado eu posso cortar. Sobrou esse aqui. Se a gente está falando da mesma figura, não tem como as respostas serem diferentes. Então, o que eu posso concluir? Eu vou concluir que A menos B ao quadrado, que é a resposta inicial, né, do primeiro aluno, vai ser igual a A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, que seria a resposta do meu segundo aluno, certo? Aí vem a questão 2, né? Qual a expressão algébrica que representa a área do quadrado rachurado de lado x menos 3? Então, a diferença aqui, ó, x menos 3. Vê se ele colocou no desenho todo. Colocou, mas... Então, o que a gente vai fazer? X menos 3, não é isso? Quem entrou no lugar do A foi o nosso x, e quem entrou no lugar do B foi o nosso 3. Então, nós vamos escrever x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado. Então, nós ficamos com x ao quadrado menos 6x mais 9. Ok? Isso é produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Certo, gente? Bora para o próximo? Gente, antes do exercício 3, o PET ele traz pra gente o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu fiz os desenhos aqui, não tá 100%, né? Já falei pra vocês que eu sou péssima com desenho. Mas a gente tem um quadrado de lado A e a gente tem dois retângulos desenhadinhos aqui, cujos lados são A e B, certo? O que a gente quer fazer? A gente quer achar essa área aqui, ó. Então, é como se eu tivesse pegado esse quadrado do início, que é o quadrado de lado A, que tá aqui, tirasse esse pedacinho aqui que vale B, então eu fiquei com essa medida aqui, que é A menos B, e acrescentasse aqui embaixo esse pedacinho de lado B, e aí isso tudo aqui passou a valer A mais B. Então, na verdade, eu quero isso aqui, ó. Eu risquei ali e acabei me atrapalhando. Então, essa figura, ela é um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, quem é a minha base? Pode ser o A menos B. E a minha altura? O A mais B. Cíntia, tem diferença a ordem que eu coloco? Não, porque na hora de multiplicar a ordem não altera o resultado. Então, é normal a gente colocar A mais B vezes A menos B. Se eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação, fazendo A vezes A ao quadrado,
A vezes menos B, menos AB, B vezes A, AB, porque a gente sempre coloca em ordem alfabética, e B vezes menos B ao quadrado, eu percebo que esse AB com esse menos AB pode ser cortado. Então, sobrou para mim A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Produto da soma pela diferença de dois termos. Certo? Bora para o exercício, então? Questão 3. Sabendo que o cubo da soma de dois termos, A mais B ao cubo, também pode ser escrito da seguinte forma: A mais B ao quadrado vezes A mais B, desenvolva essa expressão algébrica e descubra mais um produto notável. O cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Não adianta nada a gente ler isso, né? Depois aplica o produto notável para x mais 2 ao cubo. Então, primeira coisa, gente, A mais B ao cubo foi falado para mim que é A mais B ao quadrado vezes A mais B, certo? O que eu acabei de ver? Eu acabei de ver que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado vezes A mais B. Desculpa, né? O quadrado aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar a distributiva. Então, eu vou fazer aqui, ó. A ao quadrado vezes A ao cubo, né? A vezes 2AB, 2A ao quadrado B. Ou 2AB vezes A também não vai fazer diferença a ordem. E A vezes B ao quadrado, ou B ao quadrado vezes A, AB ao quadrado. Agora eu vou fazer a mesma coisa com B. Então, eu vou fazer B vezes A ao quadrado, ou A ao quadrado vezes B, A ao quadrado B. B vezes 2AB, 2AB ao quadrado, porque quando a gente multiplica, né, se as letras forem iguais, a gente soma os expoentes. E B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Troquei a ordem por hábito, tá? Eu acho mais fácil pegar o parênteses que tem dois termos só e multiplicar pelo que tem mais, mas a gente já falou que a ordem aqui não interfere. Vou juntar os termos semelhantes. Esse 2 ao quadrado B, ele é semelhante a esse cara aqui, A ao quadrado B. Então, se eu tenho 2 aqui mais 1, eu fico com 3A ao quadrado B. Mesma coisa, ó, AB ao quadrado, 2AB ao quadrado. 2 mais 1, 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Desenvolvi. Eu descobri que A mais B ao cubo é igual ao cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Difícil de gravar assim. Eu falava assim quando eu aprendi para decorar, mas eu não sei se vocês prestaram atenção, uma maneira de ajudar a decorar, quando aqui é o cubo, o A, que é o primeiro, ele começa em 3. E o expoente dele vai caindo, ó, 3, 2, 1, 0, porque ele não apareceu. E o do B vai acontecendo ao contrário, 0, 1, 2, 3. Onde aparece o A e o B junto, ficam 3 na frente, tá? Aí o exercício pede pra gente aplicar a regra e descobrir qual é o valor de x mais 2 ao cubo. Então, gente, ele não quer que a gente faça dessa maneira que foi feita aqui, ele quer que a gente aplique a regra. Então, o que eu vou fazer? Ó, quem tá no lugar do A, o x, e no lugar do B, o 2. Então, onde tem A, eu vou colocar x. E onde tem B, eu vou colocar 2. Só troquei o A e o B pelo x e pelo 2. E agora, eu tenho o quê? X ao cubo, mais aqui, como a gente tá, quem tá ao quadrado é o x, eu posso fazer 3 vezes 2. Eu normalmente não faço para não confundir, eu deixo assim. Por quê? Porque aqui eu não posso multiplicar, eu vou primeiro fazer a potência.
2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, 4. E 2 ao cubo, 8. Então, o que eu tenho aqui? X ao cubo, 3 vezes 2, 6x ao quadrado, 3 vezes 4, 12x, mais 8. Apliquei a regra que era o que o exercício queria, tá bom? Ah, Cíntia, deu certo, se eu fiz assim, mas deu certo. Tá, beleza, mas se fosse uma prova você erraria. Por quê? Porque não foi feita da maneira que foi pedido, tá? A resposta é a mesma, tá? Não decorou, dá pra usar se for uma prova fechada, mas é legal saber a regrinha se você conseguir, tá? As 3 primeiras é importantíssimo que você saiba, a gente precisa muito delas. Essas 2 últimas, né? Essa daqui com A mais B ao cubo e a que a gente vai ver agora do A menos B ao cubo não são tão importantes. Mas, né, sempre é legal se conseguir decorar a regrinha, se conseguir usar, é sempre bacana, tá bom? Bora pro último exercício. E até falei demais, né? O exercício 4 ele nem pede com A menos B, ele só pede que a gente desenvolva o x mais 3 ao cubo. Então, gente, seguinte. O que a gente vai fazer? Vou colocar a regrinha aqui, ó, até vocês decorarem. É sempre bacana ter a regrinha em mãos, tá? Vai olhando para a regrinha, escreva no início do caderno. Ó, o expoente do A diminuindo, o expoente do B aumentando, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quem entrou no lugar do A foi o x, então vai ficar x ao cubo mais 3 vezes o x ao quadrado vezes o 3, que entrou no lugar do B, mais 3 vezes o x vezes o 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo, certo? Gente, então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a resolver as potências. O x ao cubo não tem como a gente resolver, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir, vou ficar com x ao cubo. Aqui também o x ao quadrado eu vou repetir. Ah, Cíntia, eu poderia ter multiplicado? Pode, não tem problema nenhum. Eu sempre faço da mesma forma porque, como eu faço para os alunos, eu escolhi um padrão para eu sempre utilizar para não, em cada correção, eu não fazer de um jeito, tá? Aqui 3 ao quadrado são 9, 3 vezes 3, e 3 ao cubo são 27, né? 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Agora eu vou resolver as multiplicações. X ao cubo, 3 vezes 3, 9x ao quadrado, 3 vezes 9, 27x, mais 27. Certinho? Tranquilo? Gostoso, né, gente? Produto notável é muito bom. E aí, na próxima aula vai ser melhor ainda, né? Porque aí a gente vai aprender a resolver as equações de segundo grau. Isso é ótimo. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Não deixem de comentar, não deixem de falar. Cíntia, eu tô com dúvida, não precisa ficar com vergonha de colocar lá. Pode deixar tanto aí nos comentários quanto no meu Instagram profissional, tá bom? Prof. Cíntia. Se tiver gostado da aula, deixe seu like, compartilhe o vídeo para que cheguem a mais alunos, se inscreva no canal, assim, sempre que sair uma aula nova você vai ser notificado, tá bom? Também, né, quem ainda não foi lá no canal do professor Marcos, professor de português, olá alunos, olá alunas, dá uma corrida lá porque as aulas dele são ótimas, gente. O professor Marcos, ele é excelente professor de português, já falei com ele que a hora que ele tiver um tempinho eu quero aula, quero que ele grave uma aula para mim de pontuação, porque, nossa, eu coloco vírgula demais. Bom, corram lá e verifiquem, depois me contem se gostaram da aula dele. Espero que vocês continuem bem, se cuidem, logo logo isso vai passar. Grande abraço, fiquem bem. Tchau!